A Justiça de São Paulo determinou a soltura da mulher presa na Operação Exchange e apontada pela Polícia Federal como integrante de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Ela também é alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos. A decisão prevê o cumprimento de medidas cautelares. Enquanto as investigações continuam, os detalhes, os desdobramentos a partir de agora. Tawane Catan, bem-vinda. Bom dia. Trata-se da determinação de uma juíza, é isso? Muito bom dia, Adriana, para você também, para toda a equipe Oeste com Elas, nossa audiência. Exatamente, determinação da Justiça Federal. E a nossa audiência acompanhou na última semana, na quinta-feira, a prisão de 7 pessoas. Nós estivemos neste mesmo lugar, em frente à sede aqui da Polícia Federal, no dia em que a PF deflagrou a Operação Exchange para desmembrar uma organização criminosa que faria lavagem de dinheiro proveniente de tráfico internacional de drogas. Então, essas 7 pessoas foram detidas. A ordem foi de prisão temporária, Adriana, por 5 dias, que pode ser prorrogada ou não. Nesse caso, a Justiça entendeu que depois de a PF fazer busca e apreensão em alguns endereços, como a gente viu, foram 13 buscas e apreensões, né? Não só na capital paulista, mas também em Santos, Praia Grande, são 2 cidades ali da Baixada, ficam no litoral sul de São Paulo, e também em Santana de Parnaíba, em Barueri, na Grande São Paulo. Depois dessas buscas e apreensões, a Justiça entendeu que não havia provas novas para manter essas pessoas presas. Por isso, elas não se mantiveram aqui, não estiveram na sede da Polícia Federal. Então, a Justiça entendeu que não converteria a prisão temporária em preventiva. Agora, essa é a operação da PF. Há uma outra em paralelo, né, o governo americano, que acusa uma dessas pessoas detidas, que é a Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, conhecida como Lara Croft, acusa de ter ligações com o PCC, embora a PF aqui não tenha conectado, pelo menos nessa etapa da investigação, o PCC com esses detidos. A Stella, que está aí na tela para nossa audiência ver, ela esteve detida por esses 5 dias e ela é acusada de ser secretária de um outro investigado, outra pessoa que também recebeu sanções americanas, o Victor Henrique de Oliveira Shimada. O apelido dele é Japa. O Victor Henrique, ele seria responsável também por liderar essa organização criminosa, mas mais do que isso, segundo o governo americano, essa organização seria um elo do PCC lá na Flórida, nos Estados Unidos. A acusação de que Victor teria lavado mais de 30 milhões de dólares, que equivale aí a quase 156 milhões de reais. Bom, o Victor é considerado foragido e, além dele, tem mais 2 nomes. Esses, a Justiça aceitou a prisão preventiva. Os outros 2 nomes, que também são considerados foragidos, são Amaury Henrique de Oliveira, que é identificado como pai de Stella e tio do Victor, até porque eles têm o Henrique de Oliveira, né, em comum, e também o Igor Fokin Savioli. O Amaury, ele seria apontado como responsável pelo apoio logístico desse esquema, que inclui transporte e recolhimento de dinheiro em espécie. Já o Igor Fokin Savioli é acusado de também liderar essa organização, mas fazer a coordenação da logística e o controle financeiro dessa estrutura criminosa. Ele chegou a ser preso no início deste ano pelo FBI no aeroporto da Flórida, nos Estados Unidos, durante uma fiscalização. Agora, além desses 3 nomes que eu citei, vale citar outros 3 que estão sendo investigados também. O Anderson Gonçalves Amaral, apontado como sócio administrador da empresa High Quality Importação, Comércio e Distribuição, essa que seria a principal empresa usada para lavar dinheiro. Além dele, o Romani Cutolo Bonente, conhecido como Roma, seria operador financeiro que faria ali repasses diretamente a Victor Shimada. E além desses 2, o Diego Lameiro Dias, operador financeiro que também teria auxiliado o grupo a lavar dinheiro por meio de empresas de fachada, Adriana. Fica aqui, Tawane Catan, a gente fica aqui de boca aberta, né, com a soltura de uma peça tão importante para essas investigações, ainda tudo tão recente, tanto a entender sobre como funcionava esse esquema todo, as ligações entre essas pessoas, quem faria exatamente o quê, mas aí põe uma medida cautelar. Olha, é lamentável. Obrigada pelos esclarecimentos, eu giro agora aqui com as comentaristas, um beijo para você, qualquer novidade pode nos chamar. Geisiane Freitas, aí, realmente quem fica preso no Brasil, não sei.
Bolsonaro. É basicamente isso. Então, os presos políticos do 8 de janeiro. É interessantíssimo, porque o que a Polícia Federal alegou é que... Bom, primeiro vamos lá, vamos fazer aqui rapidamente essa cronologia, né? Os Estados Unidos sancionam essas pessoas. Aí o Alfredo Gaspar, que foi relator da CPMI e do INSS, vem a público e deixa muito claro de que, essa empresa, essas pessoas já foram mencionadas no nosso relatório, ou seja, a justiça brasileira já sabia que existia um problema ali, já era sabido pelas autoridades, mas a ação não tinha sido tomada. Então, os Estados Unidos foram lá e sancionaram pelo elo do PCC. Então, sancionaram em decorrência de tornar o PCC narcoterrorismo, né? Consideraram um grupo terrorista. E aí, na sequência, 2 dias depois, a Polícia Federal faz essa operação e prende essa moça. Essa moça que está na tela, que eu preciso fazer essa piada, porque está mais forte do que eu. O apelido dela é Lara Croft. Ela tem uma autoestima, senhores, realmente um negócio admirável. Mas vamos lá. Então, ela é presa, certo? E aí, o estimado não foi encontrado, estava foragido. A Polícia Federal, para se justificar, fala o seguinte: o que atrapalhou a nossa operação aqui no Brasil foi a interferência americana. Bom, na semana seguinte, eles soltaram a Lara. Então, não faz o menor sentido essa justificativa da Polícia Federal. O Lima e Silva, que é o nosso ministro da Justiça, também deu uma declaração completamente deplorável a respeito desse caso, bateu naquela tecla da soberania e disse que era uma interferência americana. O que a gente está vendo acontecer é que o Brasil soltou. A realidade é essa. O que aconteceu é que a polícia soltou, não está mais presa. Então, entende-se que para a justiça brasileira tá tudo bem, a lavagem de dinheiro, tá tudo bem, o elo com crime organizado, tá tudo bem. Então, de novo, reforça a ideia de que precisaremos de uma interferência de fora, o tempo todo passar essa vergonha, de ter essas sanções aqui direcionadas a essas pessoas. É complicado, difícil. Acerta, Ludmila, a justiça em liberar essa moça e deixá-la com medidas cautelares diante dessa investigação tão grave, tão importante? Então, a gente teria que ter acesso às provas dos autos para saber se a polícia, de fato, apurou, conseguiu provas suficientes de autoria e materialidade contra a Stella, a Lara Croft. Então, a justiça, nesse momento, entendeu que ainda não havia. O que a gente pode tirar aqui estava tentando entender juridicamente o que aconteceu aqui, e ainda há coisas muito nebulosas, porque a lei da prisão temporária prevê o prazo de 5 dias para aquela prisão expirar ou ser prorrogada por mais 5 dias, né, ou a pessoa vai ser solta. E o que aconteceu? Ela foi solta. E a lei da prisão temporária prevê que essa soltura, quando expira esse prazo de 5 dias, sem que haja uma decisão do juiz prorrogando essa prisão, o próprio custodiante, no caso a polícia, o diretor do presídio, enfim, o próprio custodiante daquele preso tem que colocar o preso na rua, independentemente de uma nova decisão judicial. Então, essa soltura, ela seria automática. O juiz, se ele ficar calado, a pessoa vai ser solta. Está aqui na lei da prisão temporária, no artigo 2º, parágrafo 7º, que diz o seguinte: decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, ou seja, independentemente de nova decisão do juiz, deverá pôr imediatamente o preso em liberdade. Então, a gente sabe o quê? Que esgotou o prazo e ela foi solta, mas não porque a autoridade custodiante colocou a pessoa na rua, porque não houve uma prorrogação. Pelo que a gente está vendo aqui, o juiz ou a juíza deu uma decisão expressa, dando a liberdade para a pessoa, e parece que houve uma substituição por cautelares. Eu estou tentando apurar isso aqui, eu achei uma matéria dizendo que houve uma substituição por cautelares. Então, assim, eu fico na dúvida, será que o juiz entendeu que não havia provas suficientes, mínimas, para fazer a conversão dessa prisão temporária
numa prisão preventiva, porque a prisão preventiva, ela não tem prazo. Então, essa prisão temporária, ela poderia ter sido convertida numa prisão preventiva, ou seja, uma prisão que tinha prazo poderia ser convertida numa prisão sem prazo. E isso não aconteceu. O juiz entendeu que não havia elementos ali no momento para manter aquela pessoa presa e apenas converteu em medidas cautelares. Então, certamente eu não li a decisão, não sei nem se ela foi disponibilizada, talvez o processo esteja em segredo de justiça, mas as medidas cautelares costumam ser tornozeleira eletrônica, necessidade de manter o endereço atualizado, não se ausentar da cidade, não se ausentar de um determinado limite geográfico durante o período em que as cautelares estiverem em vigência. Enfim, então faltam informações aí. O fato é que o juiz entendeu que não havia elementos no momento para manter essa moça no regime mais gravoso de prisão. Mas aí a saber se a juíza ou o juiz agiu certo ou agiu errado, a gente deveria ter acesso aos autos para saber se tem elementos ou não contra essa pessoa.